Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Qual o nome do jardim plantado por Deus para o primeiro casal criado? Alternativa A. Jardim do Getsemane. Alternativa B. Rosa de Saron. Alternativa C. Jardim do Éden. Alternativa D. Paraíso. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Jardim do Éden. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis capítulo 2 versículo 8. Pergunta 2. Em quais livros da Bíblia é narrada a história do nascimento de Jesus? Alternativa A. Gênesis e Salmos. Alternativa B. Mateus e Marcos. Alternativa C. Hebreus e Apocalipse. Alternativa D. Mateus e Lucas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Mateus e Lucas. E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Mateus capítulo 2 versículo 1 e 2. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas capítulo 2 versículo 11. Pergunta 3. Quantos casais humanos entraram na Arca de Noé? Alternativa A. 4 casais. Alternativa B. 1 casal. Alternativa C. 6 casais. Alternativa D. 3 casais. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. 4 casais. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Gênesis capítulo 7 versículo 13. Pergunta 4. Qual dos discípulos negou a Jesus? Alternativa A. João. Alternativa B. Judas Iscariotes. Alternativa C. Pedro. Alternativa D. Bartolomeu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Pedro. E, estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e, vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele, e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou-o, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falas. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negaras. E, retirando-se dali, chorou. Gênesis capítulo 14 versículos 66 ao 72. Pergunta 5. Qual o nome da cidade fundada por Caim, depois que saiu da presença de Deus? Alternativa A. Sodoma. Alternativa B. Enoque. Alternativa C. Gomorra. Alternativa D. Canaã. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Enoque. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4 versículo 16 e 17. Pergunta 6. Deus mandou que Abraão olhasse para o quê, quando lhe fez uma promessa? Alternativa A. Para o arco-íris no céu, símbolo da aliança com Abraão. Alternativa B. Para a areia do mar, para que contasse os grãos de areia, se pudesse. Alternativa C. Para as estrelas do céu, para que as contasse, se pudesse. Alternativa D. Para a floresta da terra prometida, para contar as árvores frutíferas. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra C, para as estrelas do céu, para que as contasse, se pudesse. Deus mandou contar as estrelas do céu, se é que ele poderia contá-las, como uma ilustração da grande descendência que daria a Abraão através de Isaque. Pergunta 7. Judas traiu a Jesus por qual valor? Alternativa A, 30 moedas de prata. Alternativa B, 100 moedas de ouro. Alternativa C, 50 moedas de prata. Alternativa D, 30 moedas de ouro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 30 moedas de prata. Pelo preço de 30 moedas de prata, Judas fez um pacto com os principais sacerdotes para entregar Jesus. Pergunta 8. Quem eram os dois irmãos de Moisés? Alternativa A, Esaú e Jacó. Alternativa B, Miriam e Arão. Alternativa C, Josué e Calebe. Alternativa D, Priscila e Áquila. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Miriam e Arão. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Êxodo capítulo 15 versículo 20 ao 21. E Arão tomou por mulher a Joquebebe, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137 anos. Êxodo capítulo 6 versículo 20. Pergunta 9. Quem foi o juiz hebreu que Dalila seduziu para entregar ao exército filisteu? Alternativa A, Sansão. Alternativa B, Salomão. Alternativa C, Samuel. Alternativa D, Saul. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Sansão. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes capítulo 16 versículo 18 ao 20. Pergunta 10. Como e onde aconteceu a conversão de Paulo? Alternativa A, foi chamado enquanto pescava junto de outros pescadores, no mar da Galileia. Alternativa B, teve um sonho à noite, enquanto dormia na cidade de Tarso. Alternativa C, durante a pregação das Escrituras, na sinagoga em Jerusalém. Alternativa D, teve uma visão depois de cair do cavalo, perto de Damasco. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, teve uma visão depois de cair do cavalo, perto de Damasco. Paulo, quando ia em direção a Damasco perseguindo os cristãos, viu uma resplandecente luz que o fez cair. Jesus falou com ele e desse momento em diante se converteu a Cristo. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.